E se eu te dissesse que existe uma criatura natalina que não leva presentes, mas leva crianças? Uma entidade tão antiga quanto o inverno, tão temida que as famílias prendiam talismãs nas portas para afastá-la. E mesmo assim, nem sempre funcionava. Quando o inverno cai sobre as vilas dos Alpes, algo mais frio que a neve desce com ele. Uma sombra alta, de cascos partidos, chifres curvados e correntes que arranham a noite como um aviso. Não é Papai Noel que chega primeiro, é Krampus, a criatura que o Natal tentou apagar da história, mas que jamais deixou de caminhar entre nós. Nem todo espírito que visita o Natal traz luz. Sejam todos bem-vindos ao canal C de Curiosidades. Aqui eu trago histórias sombrias, guardadas em segredo, e que eu e minha equipe descobrimos e temos que revelar a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Eu me lembro da primeira vez em que ouvi o nome Krampus. Não foi em um livro, não foi em um filme. Foi sussurrado, quase engolido pelo vento frio que atravessava os Alpes como uma lâmina invisível. Naquela noite, enquanto uma antiga professora de folclore europeu apagava as luzes da sala, ela me disse, com uma calma perturbadora: se existir um verdadeiro guardião da escuridão natalina, é ele. E foi assim que começou minha fascinação por essa criatura. Uma figura que não pertence ao mundo dos contos infantis, mas às sombras que esses contos tentam esconder. Eu falo de um ser ancestral, metade besta, metade punição. Um demônio que não apenas observa, ele julga. Enquanto as pessoas celebram o Natal com seus sorrisos iluminados, há aqueles que juram sentir algo caminhando do lado de fora. Algo com cascos, algo que arrasta correntes, algo que não deveria existir. Minha professora dizia que, para entender o Krampus, é preciso esquecer tudo o que você acha que sabe sobre o Natal. Porque antes das luzes, antes das canções, havia medo, e esse medo tinha um nome. Nesta história, eu vou guiá-lo pela origem, pelas aparições e pelos relatos que nunca foram devidamente explicados. Mas eu aviso desde já, quanto mais você conhece o Krampus, maior é a sensação de que ele também passa a conhecer você. E então, prepare-se. A primeira verdade sobre o demônio do Natal começa agora. E ela não é bonita nem acolhedora. É apenas inevitável. Alguns dizem que o Krampus nasce com o solstício de inverno. Outros dizem que ele desperta com o primeiro erro humano. Mas existe uma história. Uma história tão antiga que quase foi apagada. Quase. Dizem que o Krampus não nasceu. Ele foi acordado. Muito antes do cristianismo, muito antes do Natal existir, as tribos pagãs temiam o inverno. Não pelo frio, mas pelo que caminhava dentro dele. Naquela época, acreditava-se que o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos se aproximavam quando a neve cobria a terra. E segundo um relato que encontrei em um manuscrito quase destruído, um grupo de caçadores teria cometido um erro imperdoável: interromper um ritual sagrado feito para manter uma criatura adormecida sob a montanha. Eles quebraram o círculo, apagaram o fogo e silêncio. Um silêncio espesso tomou o vale. Logo depois começaram os desaparecimentos. Primeiro, crianças, depois, animais. E por fim, adultos que juravam ter ouvido algo metálico, como correntes arranhando pedra, ecoando pela mata. Quando finalmente perceberam o que tinham libertado, já era tarde demais. A lenda diz que surgiu ali, pela primeira vez, a figura do Krampus. Cascos de bode, chifres retorcidos, pelos desgrenhados e olhos que brilhavam como brasas num forno antigo. Os anciãos tentaram selá-lo novamente, mas descobriram algo ainda pior. O Krampus não podia mais dormir. Ele tinha sentido o cheiro do medo humano. E isso o mantinha desperto. É por isso que, até hoje, em aldeias isoladas dos Alpes, velhos moradores deixam pequenas oferendas do lado de fora das casas. Não para pedir bênçãos, mas para lembrar o Krampus de que estão sendo obedientes. Agora me diga, você ainda está aí? Se estiver, respire fundo, aperte o like para me provar que está vivo nesta história.
e se inscreva no canal para continuar caminhando comigo por essas sombras. Eu nunca esqueço de um relato que encontrei nos arquivos de uma pequena vila austríaca. Era de um homem chamado Lucas. E pela caligrafia trêmula, dava para sentir que ele escreveu cada palavra lutando contra a própria memória. Segundo ele, tudo começou numa noite silenciosa de dezembro. Silenciosa demais. Nem o vento se movia, nem os animais faziam som. Era como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração. Lucas ouviu um barulho vindo do telhado. Não era o som leve de neve escorregando. Era peso, passos pesados, ritmados, e um arrastar metálico que fez o piso de madeira vibrar. Ele pensou que fosse uma árvore caindo, até que algo bateu na janela. 3 toques, lentos, seguidos por uma respiração rouca, quase animalesca. Quando tomou coragem para olhar, não viu um rosto. Viu apenas um par de olhos vermelhos, brilhando no escuro, como se estivessem observando não apenas sua casa, mas os seus erros. Lucas escreveu que tentou rezar, mas no meio das palavras ouviu uma risada. Não uma risada humana, uma risada profunda, abafada, como se viesse de um peito que não devia existir. E então, tudo parou. Nenhum som, nenhuma sombra, nada. Mas pela manhã, encontrou marcas na porta, riscadas profundas, como se feitas por garras, e um pedaço de corrente preso na madeira. Ele tentou convencer a vila do que viu. Ninguém acreditou, mas todos perceberam uma coisa. Durante semanas, Lucas não conseguiu dormir. Ele dizia sentir algo observando pelos cantos, esperando, avaliando. Talvez porque, segundo a lenda, o Krampus visita apenas para medir o quanto você teme. E quando o medo aumenta, ele volta. No entanto, existe um caso ainda mais perturbador. Uma visita registrada não por um homem, mas por uma criança. Esse próximo registro sempre me deixou inquieto, porque não foi escrito por um adulto tentando entender o inexplicável, mas por uma menina de apenas 8 anos. O diário foi encontrado décadas depois, dentro de uma caixa de madeira trancada, e ninguém soube explicar por que os pais esconderam aquelas páginas. A primeira anotação começa assim: Mamãe diz que Papai Noel só visita crianças boas, mas ontem à noite, alguém visitou o vizinho. A menina descreve que acordou com o som de sinos, mas não sinos festivos, suaves, e sim sinos irregulares, como se estivessem presos a algo que se movia com dificuldade. Quando ela espiou pela janela, viu uma figura alta, curvada, caminhando pela rua coberta de neve. A criatura carregava um saco, não daqueles coloridos de presentes, mas um saco escuro, pesado, que parecia se mexer por dentro. A menina conta que sentiu medo, mas também curiosidade. Então ela observou. Viu a criatura parar em frente à casa do vizinho, um garoto conhecido por ser agressivo com outras crianças. E ali, na penumbra, ela viu o impossível. O saco se abriu. Uma mão pequena tentou emergir, e a criatura empurrou de volta com uma calma aterrorizante. Ela escreveu: Ele olhou diretamente para mim. Eu não sei como, mas ele me viu, e os olhos dele eram como fogo sem luz. Na manhã seguinte, o vizinho não estava mais lá. Os pais disseram que ele havia viajado com a família, mas a menina insistia. Algo tinha levado ele. E no fundo, todos sabiam que ela tinha razão. O silêncio desconfortável das casas, a falta de prints antigas, a ausência de despedidas, nada batia. A última frase do diário era curta, quase um aviso. Ele volta quando alguém merecer. E é curioso, porque aquela vila passou anos sem registrar um único problema entre as crianças. Mas não por bondade, por medo. Agora, o que vou te contar não é uma lenda, nem um manuscrito antigo. É algo que aconteceu nos dias atuais. Um vídeo que nunca deveria ter sido gravado. Eu hesitei muito antes de incluir este último relato. Porque diferente das histórias antigas, diferente dos manuscritos, dos diários, das lendas sussurradas, isso aqui aconteceu, recentemente, e deixou uma marca que nenhum especialista conseguiu explicar. O caso envolveu 2 estudantes que decidiram explorar uma região montanhosa durante o inverno.
Eles queriam gravar um vlog, nada demais. Apenas registrar a neve, o acampamento, a longa caminhada. Mas, no segundo dia de filmagens, começaram a ouvir sons estranhos. Primeiro, sinos metálicos. Depois, aquele mesmo arrastar de corrente que tantas lendas descrevem. Nas câmeras, você percebe o momento exato em que o humor deles muda. Os risos param, os sussurros se tornam nervosos, e a trilha, que antes parecia tranquila, de repente se estreita. Como se a floresta estivesse se fechando ao redor deles. Em determinado momento, a filmagem treme. Um dos jovens vira a câmera e diz: "Tem algo seguindo a gente, e não é animal." Ele não estava mentindo. O que a câmera registra ao fundo é apenas uma silhueta, alta, magras pernas terminando em cascos. Um movimento lento, porém decidido, como se aquilo tivesse todo o tempo do mundo para alcançá-los. O vídeo termina abruptamente quando eles começam a correr. A última imagem é de neve sendo revirada e um clarão vermelho refletindo na lente. Depois disso, nada. As autoridades disseram que eles se perderam, que o frio fez o resto. Mas, de forma conveniente, nenhum dos corpos foi encontrado. A única coisa recuperada foi a câmera, perfeitamente intacta, como se alguém tivesse colocado ela ali de propósito. E quando vi aquele último frame no arquivo digitalizado, senti um calafrio que ainda hoje me acompanha. Parecia haver marcas de garras na neve e uma sombra que não era deles. Alguns dizem que o Krampus aparece apenas para punir. Outros acreditam que ele coleciona histórias. Mas eu acredito que ele observa. Principalmente aqueles que ousam falar sobre ele. Se você chegou até aqui, respire fundo. E não esqueça, o medo mantém distância. A coragem atrai companhia. Então, antes de apagar as luzes e continuar essa jornada comigo, deixe seu like, compartilhe esse conhecimento e se inscreva no canal. Assim você garante que continuaremos explorando juntos essas sombras, mesmo que alguém também esteja nos escutando.